Olá, tudo bem, Vera? Bem, você. Tudo jóia, seja bem-vinda. Obrigada. Ah, que coisa boa. Tá falando de onde? Tô lendo Paraná. Paraná. Ah, que jóia, eu tô aqui em Floripa, pertinho. Sim. Ah, que coisa boa. Vamos começar o nosso bate-papo, então. Quero saber um pouquinho da Vera, né? Me conta um pouquinho de ti. Tua idade, casado, agora já sei que tem filhos, que tem inclusive netinhos, mas me fala um pouquinho, né? E depois me fala qual é a tua necessidade aí, o que que tá doendo na Vera. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Só vou pedir desculpa que eu tenho uns cachorros aqui, de Fica vez à em quando vontade. eles vão interferir. Ah, casa é É isso assim, aí, não tem problema, fica tranquilo. sim, qualquer coisa, se for muito, daí eu vou para outro ambiente. Eu tenho 50 anos, me aposentei recentemente, né, do magistério, professora, Uhum. dos anos iniciais, do ensino fundamental. É, Fui casada durante 26 anos, me separei, vão fazer 4 anos em outubro esse ano, né? Uhum. E assim, desde a minha separação, eu começo, antes de me separar, já fazia terapia cognitivo-comportamental, e assim, eu, de tudo que eu li, de tudo que eu ouvi e conversava, eu acredito que eu tenha traços, ou seja, uma dependente emocional, né? E assim, depois da separação, principalmente, porque eu tive assim, umas tentativas de relacionamento, conheci pessoas e assim, se a pessoa me bloqueasse, se ela não me mandasse mensagem, eu sofria muito com isso, sabe? Eu falei Uhum. assim, gente, a minha vida não pode girar em função da mensagem de uma pessoa, se ela manda bom dia, se ela não manda, ela tem outros afazeres, aquela coisa toda. Mas assim, de ficar com o celular na mão, assim, esperando, ansiosa, e assim, eu fui tentando trabalhar, só que tem momentos que a gente não consegue sozinha, né? Claro. Então, assim, eu vejo que essas coisas, até para você ter uma ideia, por exemplo, se eu conhecesse uma pessoa assim, mal e mal falasse com ela e de repente ela me bloqueasse, aquilo, nossa, se eu ver aquele bonequinho sem foto, Jesus amado. Uhum. Às vezes, mãe de aluno, assim, que tipo, né, ai, não sei, tudo, tudo, tudo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com a pessoa aqui, né? Então, Exatamente. assim, tenho buscado ajuda, tenho lido, tenho feito terapia disso, terapia daquilo. Até eu brinquei antes com a minha nora, eu falei assim, ó, eu não fui fazer macumba ainda, porque o resto, acho que de tudo eu Nem deve. conheço um pouco. Nem deve, nem deve. Deixa eu só te perguntar duas coisinhas, tá? Só para eu poder assim me situar um pouquinho melhor. Qual foi o motivo, se tu me permite, da separação do teu esposo? Tipo, foi essa questão de insegurança, ciúmes, coisa assim? Não. Não, basicamente foi traição, só que assim, dele, né? Só que teve umas fases assim que daí quando eu descobri, eu sufocava ele, que eu vigiava 24 horas, não deixava respirar, né? E Uhum. assim, quando a gente se separou, a minha vida, assim, eu brinco que eu perdi o chão. Daí esses dias uma colega falou assim, ou você ganhou. Eu falei, depende do ponto de vista, né? Claro. Porque Uhum. assim, é, ao mesmo tempo que eu sempre fui independente, a gente tinha contas separadas e tudo assim, eu era muito dependente no sentido assim, eu tinha necessidade que eu tivesse alguém me cuidando, entre aspas, né? Alguém provendo, digamos assim. Tipo assim, tu Muito precisava embora de proteção. exatamente. Tá. E daí, assim, eu sei que tem a questão das feridas, tem tudo isso também, né? Sim. Ferida da redenção, do abandono, da traição e por aí Tá. vai, né? Eu vou te perguntar mais Tem, uma coisinha só, e daí eu quero te explicar uma coisinha diferente de tudo isso, tá? Que eu sei tá, agora que tu já fizeste, eu também sou terapeuta, tá? Então eu sei que tu já fizeste bastante terapia, já tem um conhecimento legal, né? A TCC trata muito, né, sobre essas coisas, e isso é muito bacana. Mas eu quero te dar uma outra visão, né, sobre o que que eu faço, como é que eu procedo diante de tudo isso. Até para ver se faz sentido, né? Se de repente para ti isso é um pouco mais interessante. Só me fala um pouquinho da relação com os teus pais. Tipo, se tivesse algum problema assim mais grave, uma família normal, tudo certo, nada de muito traumatizante. assim, normal, normal, não sei, né? Mas assim, é, eu fui a segunda filha, né, na ordem, o meu Uhum. irmão mais velho faleceu, e eu descobri há poucos dias, uma fala da minha mãe, segundo ela, não sei se o termo que ela usou foi pesado ou o quê, eu vim para substituir esse meu irmão, Uhum. da vontade dela. E meu pai não queria mais filhos durante os 3, 4 anos, mas a minha mãe, tipo,
queria suprir aquela falta daquela criança e ela procurou engravidar o quanto antes. Então, assim, logo um ano depois eu vi, né? E Uhum. daí até fez uma mini constelação ontem, assim, mini constelação não, num atendimento que eu fiz esse movimento de escrever uma carta para o meu irmão, de falar que está pesado, que eu, né, não Sim. tenho que carregar a expectativa, né? Eu não vim para substituir ninguém, cada um é um e tal. Enfim, e assim, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa bastante vitimista, tanto que eu também me vejo assim em muitos momentos, né? Uhum. Então eu sempre fui a coitadinha, a velhinha, a fragilzinha e tal. E por isso também que acho que o meu ex demorou tanto para se separar, para tomar a decisão de se separar, porque ele tinha medo como que eu ia dar conta de morar sozinha, de fazer tudo sozinha. Muito embora eu sempre fosse geniosa, sempre tive meu dinheiro, a gente divide as contas e tal, nunca dependi financeiramente, mas emocionalmente, entendeu? Uhum. E assim, a minha relação com meu pai de infância foi de carência, de abandono, porque ele decidia mudar de cidade, ele mudava com a minha mãe e eu ficava com a minha avó. Ah, ela fica com a avó. Ela mora com a avó. Lá não tem escola, ela fica aqui com a avó na cidade, nós vamos para o interior. E depois de adulta, na adolescência, assim, eu tive bastante conflito com ele, porque ele era alcoólatra, daí ele ficava assim muito nervoso, e assim, eu fiquei um tempo brigada com ele, cortei relação, assim, de falar, de atender telefone, tudo, porque a gente teve uma briga feia, séria, né? E eu me afastei. Daí depois, por influência de outras pessoas que falaram que ele estava sofrendo, mas que não dava o braço a torcer, eu acabei reconsiderando mas assim, eu tenho bastante lembranças negativas do meu pai, né? Tá. Por conta do alcoolismo, das brigas constantes com a minha mãe. Minha mãe era extremamente dependente dele, emocionalmente e financeiramente. Eu lembro de falar para ela: por que você não separa, né? Uhum. E ela, assim, com coragem. E daí acabou que eu repeti padrões. Exatamente. Tá, mas independente disso, agora me fala só um pouquinho assim, como é que é a tua relação com o teu filho? Tu tens um filho? Um menino? Tá. Como é que é a tua relação com ele? Então, até eu separar, era muito boa. E depois que ele foi morar em outro país, que ele mora no Paraguai, aqui pertinho, né? Uhum. E que ele casou, ele se afastou bastante de mim. Uhum. Ele fica mais na casa da avó dele, a avó paterna, do que na minha casa. Até eu vim de lá agora, assim, nós somos praticamente vizinhas, né? Uhum. Mas, assim, até eu falei com a minha nora, ele mudou bastante, sabe? Desde que o Miguel nasceu e ele estava preocupado, ele teve que ficar internado para banho de luz, ganhou alta hoje. Então, assim, ele passou apurado, né? Eu falei, bem-vindo ao time dos pais, agora você vai entender a sua mãe nunca, porque assim, do excesso de zelo, da proteção, Uhum. né? Daí, assim, ela falou assim, ele já mudou bastante. E eu vejo, assim, que ele tá mais próximo de mim. Ele quis ficar comigo no Dia das Mães, não deu, porque daí ele ficou com o pai dele, eles ficaram lá até muito tarde, daí eu não frequento a mesma casa quando o pai Sim. e a outra estão, né? Então, por aí vai. Uhum. Mas, assim, eu vejo que tá tendo um movimento de volta, assim, sabe? E eu tô Uhum. buscando isso nessas terapias Ó, também. Porque, ótimo. de certa forma, como eu fui criada pela avó, ele está se remetendo a ficar mais na avó. E a casa da avó sempre foi mais da referência do que a nossa casa, porque a nossa vida girava em torno da avó. A gente almoçava lá, a gente ficava lá, a gente todo domingo ia lá, então ela é aquela matriarca italianona, assim, sabe? Que agrega todo mundo. Sim. É, mas na verdade ele também está repetindo um pouco dos padrões, né? Se a gente começa a perceber assim, devagarinho a gente vê algumas nuances assim nesse sentido, simplesmente. Ontem eu me flagrei disso, porque essa pessoa que me atendeu, ela falou, né? Você percebeu que ele tá? Eu falei, não tinha percebido, né? E Uhum. ele tem o quarto dele aqui, eu deixei tudo, a casa é grande e tudo. Ele alega que tem muito barulho dos cachorros, que eles não conseguem dormir, que lá é mais Sim. tranquilo, e o Leonardo falou que não é isso. Sim. Ah, claro Na que não, verdade, é. Exatamente. Mas né? enfim, agora deixa eu te fazer mais uma outra perguntinha. Saúde, corpo, como é que tá? Tudo certo? Tua saúde? Olha, fisicamente eu estou bem, mas emocionalmente não muito. Não, não, eu falo fisicamente agora. O corpo tá tudo certo, tipo, tudo Sim, sim. equilibradinho, tudo tranquilo. Tem conseguido, por exemplo, fazer alguma coisa de atividade física? Te preocupa com isso? Com alimentação mais saudável? Como é que é o teu dia a dia, assim, contigo?
A alimentação tá uma porcaria, porque quando a gente fica sozinha, a gente não gosta muito de cozinhar, não vale a pena, né? Então tem dias que eu faço, tem dias que eu não faço. Ontem, hoje eu não almocei, porque eu tive um término de namoro, né? Então eu tô Sim. meio mexida aí. E, desculpa, eu fico Não, emocionada. fica tranquila, não te preocupa. E assim, atividade física eu faço pilates 2 vezes por semana e é só o Ótimo, que eu tô fazendo, né? ótimo. Mas assim, a alimentação eu sei, eu sou preocupada, porém, todavia, entretanto, Uhum, não faz não o que sabe, deveria. a minha sorte que eu não tenho tendência a engordar, porque senão eu tava, Uhum, que é refrigerante, é fast food, é lanche, daí assim, tem dias que você não tem ânimo, tem dias que você não tem apetite, tem dias que eu como fora, tem dias que eu faço qualquer coisa e assim vai. tá bom. Outra questão que eu queria ver contigo, assim, por exemplo, assim, quando tu olha, assim, tipo, o todo da tua vida, né? Tu consegue entender exatamente isso. A princípio, assim, o maior problema seria essa parte de relacionamento sentimental, assim, marido, né? Um namorado, enfim, ou não. Ou tu vê que, num geral, assim, tu consegue perceber que é como aquele dominó, né? Tu bota todos enfileiradinhos, se tu derrubar um, tu derruba a sequência, né? Ou seja, se tu conseguires resolver algumas coisas, algumas chavinhas aí dentro de ti, tu consegue resolver uma grande parte dos teus problemas? Na verdade, assim, ó, eu sempre senti um vazio muito grande, né? Então, assim, desde que eu era casada, eu tô tentando entender a Vera, porque a Vera é um bicho complicado. Quando ela tem as coisas, ela não quer, e quando ela não as tem, aí ela quer e move céus e terras. Parece que o desafio sabe? Eu gosto de coisa difícil. Meu ex-namorado brincava que eu fazia o castelo lindo, maravilhoso, e eu mesma lá ia lá e chutava ele Derrubar. para fazer de novo. Então, Uhum. assim, esse relacionamento de 9 meses foi bastante conturbado. Ele é muito imaturo, 9 anos de diferença comigo, 41 anos, porém, e eu 50, é assim, eu digo que ele é imaturo no sentido assim, se não eram as coisas do jeito dele, se a gente não se falasse todos os dias, se eu não desse atenção, ele já emburrava, já deixava de ler as mensagens e não queria nem conversa. Tanto que a primeira vez eu terminei, daí eu reconsiderei e tal, fui atrás, ele não queria, mas enfim, aceitou. Daí da segunda ele terminou comigo pelo aplicativo, pelo WhatsApp. Aí eu corri atrás, eu me indiguei, né, e tal. Eu falei, não, não é por aí, eu tô passando uma fase conturbada, entrei em depressão, porque depois que eu me aposentei, tipo, eu fiquei com um vazio maior ainda, né? Uhum. Então, assim, eu vejo que lá atrás eu já tinha esse vazio. Então, quando eu casei pela rotina, casar, ter filho, trabalhar, estudar, ficou, né? E eu preenchia com o quê? Com consumismo. Uhum. Ou o corpo falava, vivia doente, vivia, Uhum. né? Era gripe, era amidalite, tudo que você imaginava, a Vera sempre estava Sim. fechada, né? Então, assim, eu tenho noção disso. E agora, com a separação, eu me deparei com esse vazio e não tinha para onde correr. Eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? E daí eu achava, assim, primeiro, eu não separei, esse relacionamento ele vem de agosto do ano passado. Eu achava, assim, que eu estava sozinha, que eu tinha que ter alguém que, se eu tivesse alguém, ia me preencher. Descobri que não, porque eu já estava angustiada faz dias, né? Já estava pensando no término e tal. Então, assim, veio para me provar que eu tenho que resolver questões anteriores a isso. Só que eu me vi de novo naquela dependência emocional, não tanto quanto antes. Porque, assim, ele me passava uma segurança, assim, de ser fiel, de ser honesto, tinha um combinado, tanto ele quanto eu fomos muito machucados nos relacionamentos anteriores, então, assim, a gente fez um combinado, sem traição, Uhum. né? Se quisesse olhar para investir em outra pessoa, primeiro termina, né? Então, assim, mas é aquela coisa, se ele não mandasse bom dia, amor, alguma coisa assim, se fosse só um bom dia meio seco, eu já tem alguma coisa errada. Entendi que tinha Ou alguma já coisa errada. acordava de manhã, já a primeira coisa, olhava e assistia o bom dia. Uhum. Falei assim, gente, eu não posso continuar assim, tem alguma coisa errada. Eu preciso tratar isso. E daí, vendo o Insta, né? Porque uma coisa vai puxando a Claro. outra, a inteligência Uhum. artificial tá aí para isso, né? Aí cá estamos. Ah, que coisa boa. Não, eu fico muito feliz, eu gosto muito, inclusive, de chamar as pessoas que se interessam pelo nosso conteúdo, até para conversar um pouquinho, para poder entender,
melhor, né, o que que se passa com cada uma, até pra gente, até mesmo para a gente ter uma comunicação mais assertiva, né, porque na verdade o que eu entendo é bem isso, né, porque eu tô vindo do offline, né, então eu tô migrando agora para o online, então a gente também tem um pouco de dificuldade nesse sentido, e nada melhor do que a gente ouvir as pessoas, né, e claro, aí na medida do possível também a gente orientar e ajudar aí no que for necessário. Mas eu achei legal. A única coisa que eu ainda ia te perguntar, mas mais ou menos tu já me respondesse, é a questão da aposentadoria, né? Se tá tudo bem. Então tu vai falar, acho que fica um pouquinho assim, meio que desocupada, vamos dizer assim, meio sentindo a novidade, né? Sem ter aquele compromisso, as colegas, o trabalho, enfim. Existe assim uma Então, adaptação. eu queria muito. Só que o que que aconteceu? Eu entrei em licença-prêmio em novembro do ano passado e daí eu não retornei mais. E a minha aposentadoria aconteceu em janeiro. Quando, tá, passou aquela coisa, vou dormir, vou descansar, vou organizar isso, vou fazer aquilo, beleza. Mas e aí? Depois de tudo isso? Primeiro, eu não tinha vontade. Eu fiz metade do que eu tinha, assim, Sim. projetado. Aí eu olho, de manhã eu fico dentro de casa, eu penso, tudo de novo esse serviço doméstico. Daí eu dispensei a minha auxiliar, porque eu falei, agora eu vou ter tempo, eu vou fazer, porque estavam estragando as coisas dentro de casa e tal. Mas aí todo dia a mesma coisa, e daí eu sinto mais ainda aquele vazio, sabe? E tipo, Uhum. parece que eu tenho que ter alguém para me, sabe, para conversar, para sei lá. Falo, gente, isso tá errado, não posso ser refém dessas coisas Claro ou que de alguma não. pessoa, né? Uhum. Então tá bom. Agora sim, vou falar um pouquinho, vou mais ou menos te explicar a linha que eu trabalho, né? O que que eu faço, como é que eu faço, para ver se faz sentido, né? Porque também tu já fizeste bastante coisas, mas eu entendo que se todas as coisas que tu fizesse ainda não tivesse o resultado desejado, é possível que uma coisa diferente aí vai te ajudar. Então, o que que virou, por exemplo, assim, a chave dos meus atendimentos, né? O que que mudou, por exemplo, de quando eu comecei, né? Fazendo terapias e tal, e, enfim, eu sou coach também, ok. Foi quando eu fiz uma pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E aí, juntando todas as coisas e toda a experiência também que eu já tinha dos atendimentos, e várias outras formações que a gente vai fazendo na medida aí do possível, né? Em toda a minha experiência de vida, que eu sempre falo isso, eu acho que a minha experiência de vida parece que ensina mais do que tudo que eu aprendi na faculdade ou com pós-graduação e outras formações. Mas na verdade é como se eu fosse um quebra-cabeça, né? Tipo assim, a gente vive um monte de coisa e aí de repente as coisas começam a se encaixar e a gente começa a virar chavinhas e a coisa vai mudando. E eu sempre gosto de falar o seguinte: eu sou o meu maior case de sucesso em tudo que eu faço. Então hoje eu tenho 60 anos e posso te dizer que eu estou vivendo assim a melhor fase da minha vida. E tive, vamos dizer assim, a minha vida toda foi uma vida de tragédias, assim, tipo, foi muito complicado, foi muito difícil, eu tive muitas experiências desastrosas, muitos terremotos na minha vida, assim, que realmente me botavam na lona, assim, e por muitas e muitas vezes eu achava que não ia ter condição de levantar e cá estou, né? Então, eu vejo, assim, que essa, vamos dizer assim, essa estrada, né, que me trouxe até aqui realmente tem me ajudado muito. Então, eu sempre gosto de trazer essa visão para as pessoas também, né? Que é o seguinte: a gente não passa por problemas simplesmente pelo simples fato de que Deus gosta de nos judiar. Não, não é desse jeito que funciona. Ou seja, por que que a gente passa por dificuldades? Para que a gente se desenvolva. Dificilmente alguém aprende, alguém se desenvolve, alguém se supera em alguma coisa tomando água de coco, tomando sol na beira da praia. É muito difícil. Sempre dizia para uma amiga minha, aprender dói. Ela ria, mas é É, verdade. exatamente. Então, assim, querendo ou não querendo, o ser humano muitas vezes aprende mais pela dor, assim, do que pelo amor mesmo, né? Ele acaba mudando, ele acaba se quebrantando, ele acaba entendendo que precisa acontecer algum movimento, alguma coisa diferente para que ele possa realmente sair do lugar. E o que que eu Eu aprendi? Pode falar. exatamente. Meu ex-marido sempre falava: você tem que levar uns trancos. Quando eu ameaço separar, aí você muda, aí você melhora, daí você fica um tempo. Daí você não consegue manter. Aí você, de novo, daí começam as brigas. E esse meu ex-namorado falou a mesma coisa: que tipo, eu sou muito instável, muito inconstante. Eu falei assim: mas por quê? Só porque eu não vejo assim. Eu falei: é o contrário, eu vejo você. Qualquer coisa, você tá bravinho, tá nervoso, você não consegue sentar e dialogar e já se afasta. E quando mais precisei nos dois momentos, ele
simplesmente saiu. Igual agora, meu neto ficou internado, eu não pude dar muita atenção para o cidadão, ele simplesmente se retirou, Uhum. sabe? Então, foi assim uma junção de dependências emocionais. Ok. É, Tá, mas então assim, eu vou te explicar basicamente duas coisas, tá? Que é para te entender como eu vejo, né? Esse lado nosso, o nosso corpo emocional, vamos dizer assim, né? Qual é o movimento que a gente faz então também para procurar sair disso, tá? Não é mágica, tá? Não é plim e a coisa mudou, não. É trabalho, é desenvolvimento, mas vamos dizer assim, a gente vai trilhar um caminho prazeroso, não é uma coisa ruim, não é uma coisa difícil, e é exatamente pelo que eu vou te explicar. Então, assim, imagina, por exemplo, que dentro da gente nós temos gavetinhas, prateleirinhas ali, né, de organização. E cada coisa tem certo. seu lugar. Tu vai ter a gavetinha do pai e da mãe, a gavetinha do marido, a gavetinha do filho, do netinho agora, do trabalho, dos colegas, dos amigos, da casa, enfim, né? A gente tem várias coisinhas. Normalmente, Sim, e isso acontece muito com as mulheres, mas não quer dizer que não aconteça com homens também. Mas a gente, por ser mais essa coisa de ser multitarefa, de querer dar conta de tudo, mais perfeccionista, né? A gente tem um pouco disso, ou pelo menos a grande maioria das mulheres traz, né, traços muito fortes, assim, de perfeccionismo, desse tipo de coisa. De procurar também ser muito independente, resolver todas as coisas, a gente tem muito medo de sofrer, né? Então a gente não quer depender das pessoas, então a gente procura, né, realmente fazer muita coisa por conta própria. E aí acaba que a gente vai enchendo as gavetinhas, né? A gente vai nutrindo as gavetinhas, a gente vai alimentando as gavetinhas, e lá pelas tantas nós chegamos aí, tu com, sei lá, 40 e poucos, falasse, né? eu 50. 50 e eu 60, por exemplo, às vezes a gente chega nessa idade assim, e eu fui com 50 também, que a coisa, sabe aquela, dá assim, parece que uma virada ali, né, que a gente precisa mudar. E aí a gente vai fazendo tudo isso, e o tempo da gente é curto, e a correria é grande, aquela coisa toda, e a principal caixinha, a gente nunca botou nada para dentro, que é a caixinha do eu. Ou seja, Uhum, a gente sempre é o último da fila para atenção, a gente é o último da fila para receber as coisas, a gente é o último da fila para tudo, né? Mas na sim, verdade é a gente mesmo, né, que coloca essa barreira, essa muralha para quê? A gente quer se mostrar forte, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu dou conta, né? E a gente vai fazendo esse movimento todo. Só que a gente também é limitado, ou seja, a gente cansa. A gente se sim. esgota, a gente se estressa, por quê? Porque às vezes a demanda é maior, vamos dizer assim, do que a gente poderia suportar. Mas de qualquer maneira a gente vai empurrando com a barriga do mesmo jeito. Enquanto não acontece alguma coisa dramática, assim, tipo, ou uma doença mesmo, que às vezes o corpo tá gritando lá e a gente somatiza muita coisa, tá? Do que a gente traz dentro da gente, emocionalmente falando, o nosso corpo grita. Então, quando tem uma dor, alguma coisa muito séria, um exame ali que deu uma coisa horrível, aí muita gente para nesse momento para refazer, né? Se ainda der tempo, refazer algumas coisas. Tem gente que nem Quer assim. ajudar, né? Exatamente. Às vezes é isso, é uma separação. Às vezes até uma perda, né? Alguém na família que falece, alguém lá que, sei lá, que era muito importante ou muito próximo, dá aquele impacto emocional, assim, né, forte. E aí muitas Sim, vezes aparece. Aí é a hora que a caixinha resolve, tipo assim, se deixar, né, mostrar que ela está vazia. E a primeira pessoa que vê isso é a gente, né? Porque até então muitas outras pessoas percebem, menos a gente. Vamos dar um é, exemplo. Teu ex-marido falava, poxa, quando eu digo que eu vou separar, daí tu muda, daí tu, né? Por quê? Porque aí tu te viu em risco. Então tu, né, te ajeita. Pra quê? Pra proteger aquele sentimento, que se era, sei lá, de segurança, de falta de, sei lá, de amor, de alicerce, de merecimento, de pertencimento, enfim, não importa daí qual é o sentimento, e a gente pode depois ver isso, mas o que eu quero dizer é o quê? Que às vezes com esses impactos emocionais que acontecem na nossa vida, a gente não consegue mais dar conta e o eu grita, né? Ó, oh, tô aqui precisando, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa por mim. Só que eu não sei se é boa notícia ou é má notícia que eu vou te falar. Nesta hora, quando isso acontece e a gente já é adulta ou já tá bem madura, tipo assim, já aprendeu, já caiu bastante, já levantou bastante, já tem muita experiência, que é o nosso caso, nessa hora eu vou te dar o seguinte diagnóstico que tu vai entender. Por exemplo, por mais que o teu marido te ame, por mais que ele queira te ajudar, quando tu já enxergou que a caixinha do eu tá vazia,
ele não consegue mais preencher a caixinha do teu eu. Ele consegue preencher a caixinha de marido. Ele pode ser o marido perfeito, o marido ideal, o marido maravilhoso. Ele preencheu a caixinha de marido até transbordar. Mas essa caixinha não enche o eu. Se tivesse pais maravilhosos que até hoje continuam, né, amando, cuidando, enfim, fazendo tudo aquilo que se imagina ser o ideal, sem sufocar, mas, né, aquela coisa toda, por mais que eles façam isso, e nem sempre a gente tem 100% de todos, né, mas por mais que eles façam, eles encheram a caixinha de pais, eles não conseguem encher a caixinha do eu, do teu eu, entende? Com teu filho é a mesma coisa, e com todo mundo é a mesma coisa. Então chega uma hora que é a hora da dor, porque a gente se depara. Sou eu comigo mesma. Só eu posso resolver o meu problema. Se eu não fizer por mim, Ninguém vai fazer. ninguém vai fazer. E por mais que eles queiram, tá? Por mais que eles te amem, que eles desejem, que eles estejam empenhados, essa responsabilidade é nossa. Sim. Assim como tu não consegue preencher a caixinha do eu do teu marido, nem do eu dos teus pais, nem do eu do teu filho, nem do eu ali na frente do teu netinho, dos teus amigos, enfim, parentes, tu não consegue. Cada um precisa cuidar da sua caixinha. Tem gente que durante a vida aprendeu um pouco mais isso, mas todas as pessoas têm a caixinha do eu muito deficitária. Muito, muito. É do ser humano sempre isso, demonstrar muita coisa e olhar pouco para a sua essência, para a sua realidade, Então, né? nós somos três amigas que separamos basicamente assim na mesma época, né? Duas estão felizes, arrumaram um monte de coisa para fazer, isso e aquilo, e eu não. Uhum. Para mim foi me tiraram o chão. Eu me sinto inútil, eu me sinto vazia, eu me sinto sem objetivo, né? A minha caixa tá, acho que furada, nem vazia. Uhum. Mas o que eu quero dizer? Aquilo que eu te falei do dominó, né? Ou seja, se tu estiveres te sentindo muito bem, com uma autoestima 40 graus, como eu chamo, né? Se tu tiver muito, né, com muita energia, com muita força, com muito vigor, com muita luz, com certeza tu vais não só atrair relacionamentos de pessoas maravilhosas, seja parceiros, seja amigos, seja o que for, como tu vai achar coisas para fazer que realmente fazem sentido na tua vida. Aquilo que muitas vezes tu sonhou a vida toda, mas por conta da demanda, né, da vida em si, tu nunca teve tempo para se dedicar àquilo. E hoje que tu pode, tu não tem, vamos dizer, motivação, tu não tem vontade. Mas se a gente trabalha, se a gente enche a tua caixinha do eu, o que vai acontecer? Ela vai transbordar. E quando isso acontece, tu ocupa, né, vários lugares na vida de muitas pessoas e, enfim, pode fazer muita coisa, porque isso vai trazer para ti uma coisa chamada realização pessoal. Sabe aquela coisa do propósito de vida, tipo, eu passei por aqui e valeu a pena. Entende? É em busca disso que eu tô, sabe? Procurar algo que eu gosto, porque assim, a educação eu tô um pouco desanimada, assim, sabe? Foram 33 anos de sala de aula, de direção, de coordenação, então assim, eu acho que o meu ciclo nessa questão fechou, né? Então assim, eu sempre gostei muito de terapias, dessas linhas, assim, então agora me inscrevi, vou fazer um curso de auriculoterapia, né? Nem que seja para mim, para me auto-aplicar, mas para ocupar a cabeça, para ver gente, conhecer outras coisas, outras pessoas, e assim, essas terapias também, a hora que eu tiver a oportunidade de fazer algum curso, alguma coisa que agregue, sabe, para autoconhecimento, autodesenvolvimento, né, porque assim, do que eu gosto? Eu não sei, eu vou ter que experimentar para saber o que eu gosto, né, porque assim, se tu me perguntar agora, eu gosto dessas coisas, mas exatamente o que eu ainda não sei, né. Então, e é exatamente isso que nós fazemos, né? Então, a base do meu trabalho, claro que sempre vai ser, eu acho que imagino que para a maior parte das pessoas, pelo menos do que eu conheço, né? A gente trabalha com autoconhecimento, né? Só que é aquela coisa assim, ó, tu te autoconhecer, simplesmente por autoconhecer não vai resolver nada. Saber que tu é assim, ou que tu tem isso, ou que tu tem aquilo, ok, é ótimo, é o primeiro passo, né? Porque a gente tendo os nossos inimigos revelados, né? Fica mais fácil da gente arregaçar a manga para lutar. Mas como fazer para mudar? O que eu vou fazer para mudar? Então, aqui eu quero te explicar uma coisinha que a neurociência me ajudou muito, tá? E quem sabe pode acontecer contigo o que aconteceu comigo, né? Depois de tu ser o teu case de sucesso, quem sabe tu não vai fazer isso para outras pessoas. Quem sabe não é o teu propósito de vida ajudar mulheres, mas para isso tu tem que trilhar o caminho, né? Se tu conseguires vencer isso tudo, tu tá aprovada para poder passar adiante.
Então, pode ser, quem sim, sabe lá na frente, até, né, um novo caminho aí que se abre. Mas a gente tem que fazer passo a passo, né, e ir uma coisa de cada vez. Mas aí pensa comigo. Agora é neurociência, tá? Mas isso pode virar todo jogo. Eu nem vou te falar de muitas outras coisas que tu já conhece, tu já sabe que a gente vai trabalhar, que a gente vai fazer, enfim. Mas, aham, basicamente, tá? Basicamente, assim, a nossa fisiologia, tá? Dentro da nossa cabeça, lá, nosso cérebro. Todos os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos, automaticamente. A gente pensou alguma coisa, a gente sente alguma coisa. Ah, gostei, não hum, gostei, eca, ótimo, enfim. Pensou alguma coisa, sentiu automaticamente. É, a gente não tem gerência, tá? Sentiu. E é com sim, base nos sentimentos que eu me comporto. Então, por exemplo, se eu percebi alguma coisa, vamos lá. Tu entraste aqui comigo, tu olhou para André, escutou a voz da Andréia, viu eu falar um pouquinho, tu pensou, não gostei dessa mulher. Isso não vai dar em nada. Vamos supor que tu teve essa percepção da minha pessoa. Automaticamente, qual vai ser o teu comportamento? A gente vai se desligar aqui. Pode ser até que tu abrevie a conversa, senão a gente desliga aqui por educação. Tu provavelmente nunca mais vai voltar no meu Instagram. Tipo assim, não vai querer mais nem ouvir nada sobre mim. Tu não gostou. Ponto. Entende? sim, E aí é isso. aham, Ao passo que se tu chegasse aqui, por exemplo, e a gente conversou, e eu falei alguma coisa, tu viu um brilho diferente. Gostei do que essa mulher falou, acho que isso vai realmente tem fundamento, acho que vai ser legal investir aqui. Muito provavelmente, quando a gente acabar, tu vai querer saber mais do que eu faço, do que eu faço, como é que não é. Por quê? Porque tu viu o sentido, tu gostou daquilo que eu falei. Então, sim, como é que, vamos dizer assim, gera, né, pensamentos dentro da gente? O que que faz formar pensamentos dentro da gente? É a percepção, tudo que nós percebemos pelos nossos sentidos. Então, tudo que eu vejo, o meu cérebro automaticamente registra alguma coisa, ou seja, tu sabe, a partir de agora, que se tu vê essa criatura aqui, isso aqui é André, né? Quando tu sim, ouvires a minha voz, muito provavelmente, se a gente falar mais seguido, é a André que tá falando, mesmo que tu não esteja me vendo. Por quê? Porque o teu cérebro registrou, né, que esse som é o da minha voz e que essa imagem sou eu. Então, e assim é, todos os nossos sentidos. E hoje a gente já sabe também que nós não temos só 5 sentidos, nós temos 7 sentidos. E esses dois outros que foram descobertos fazem muito poucos anos que eles foram reconhecidos cientificamente, que também são sentidos do nosso corpo, eles são mais importantes do que esses 5 que a gente conhece. Então, isso a gente também vai trabalhar, claro, não vai poder ser agora, mas a gente vai trabalhar lá na frente e tu vai ver o quanto isso faz sentido. E o quanto a gente opera meio que no automático, muitas vezes sem perceber o quanto poder a gente tem dentro da gente, quando a gente começa a conhecer, né, essas coisas todas. Muito bem. Então, se eu tenho percepções, pode falar aí, tá tudo certo. Já não, pode. só se tivesse atrapalhando, porque por Não, mim ele não, se tiver eu falo, pode deixar. Não, não. Se tu consegue prestar tá, atenção, para mim tá tudo certo. Então sim, vamos lá. Eu fui impactada aí com alguma coisa, os meus sentidos registram, e isso cria dentro de mim uma trilha neural. Ou seja, desde o momento que tu me enxergaste, a partir de agora, tem uma trilha neural aí, que os teus neurônios formaram, né? Registrando que essa pessoa sou eu, que essa voz é a minha, enfim, tá? E assim é com tudo, desde o dia que tu foi gerada na barriga da tua mãe. A gente começou a se desenvolver, tudo fica registrado. E assim, tudo fica registrado. Aqui eu vou tratar assim, a grosso modo, tá? De mente consciente e inconsciente. Mas o inconsciente é subconsciente, enfim. Mas eu vou tratar assim: mente consciente, mente inconsciente, para ficar mais fácil. Então, assim, tudo fica registrado. Primeiro passa pelo consciente, registra, faz a trilha e armazena no subconsciente, lá no inconsciente, tá? Então, beleza. sim, Então, tudo, desde o dia que tu nasceste, tudo está registrado dentro de ti. E a capacidade de memória do nosso inconsciente, ela é tão grande que nós poderíamos viver 400 anos e ele registraria tudo sem ocupar a sua memória inteira. Isso não acontece com a mente consciente, mas com a mente inconsciente sim. Então ele tem tudo registrado. E uma vez registrado, a trilha neural, ela nunca mais se apaga. É impossível, a menos que a pessoa tenha um dano cerebral, assim, um acidente, alguma coisa, perca, sei lá, uma parte do cérebro ali, mas assim, se ela não tiver uma isquemia, se ela não tiver nada dessas coisas, uma cabeça normal, a gente guarda tudo. Tem coisas que ficam praticamente no mar do esquecimento, vamos dizer assim, né? Foram experiências pequenas, mas se tu forçar um pouquinho, tu lembra, entende? Porque tá tudo lá. E isso acontece para as coisas boas e acontece para as coisas ruins.
Fica tudo registrado. E o cérebro também não quer saber se foi certo ou se foi errado. Tipo assim, se tu aprendeu, por exemplo, né? Tipo assim, vamos supor que, eu não sei qual foi, vou dar um exemplo assim, qualquer, né? Que a tua mãe dissesse assim pra ti, minha filha, te coloca no teu lugar, aquilo ali não é pra ti. Tipo assim, né? Tu nasceu e te criou ouvindo isso. Lá pelas tantas tem muito lugar que tu vai chegar que tu vai ver, isso não é pra mim. Sabe assim? Por quê? Porque aquilo ficou registrado. Houve alguma similaridade no que tu está vivendo hoje que o teu cérebro remete a esse aprendizado. E aí tu te comporta do mesmo jeito porque a trilha está lá. Então, não se pode apagar uma trilha neural. Então, muitas vezes, e eu também sou terapeuta, tá? Também não estou falando contra, cada um trabalha com seu método e eu respeito tudo e todos. E essas Sim, descobertas são muito recentes, então tem muito profissional que nem realmente sabe ainda sobre tudo isso, tá? E eu respeito e também funciona, só que o caminho é mais longo, tá? Mas assim, sim. então, o que que acontece? Como a gente não pode apagar uma trilha neural, é praticamente, vamos dizer assim, desnecessário, a palavra acho que é essa, desnecessário a gente voltar aos traumas para tentar ressignificá-los. Porque se eu vou chegar lá e eu não tenho o que fazer com ele, porque ele está registrado e não há outra solução, não adianta eu ir lá. Por quê? Porque junto com o registro está o sentimento. Então, toda vez que tu volta aquela experiência, naquele pensamento, naquela experiência, tu resgata o Nossa, sentimento. Tu resgata o sentimento. é isso. E aí dói de novo. Dói tanto quanto doeu naquele dia. Porque o cérebro registrou e está registrado. Entendesse? É, Então, assim, cada vez que tu volta lá, que tu lembra daquela coisa e que tu sofre de novo, ele reforça a trilha. Ou seja, ele reforça, porque tu não abandona, tu tá sempre voltando lá e ele tá sempre te dizendo que já tá registrado, é esse sentimento aqui que tu tem que ter, porque é esse aqui que tá lá, na origem. Entende? Então tu fica naquele looping e não sabe o que fazer. Ponto. Isso é uma questão. Então, o que também, agora eu vou te dar uma outra clareza, né, de uma outra coisinha pequena, só pontinhos, assim, para te conseguir entender mais ou menos o que que a gente faz. Até coisa de 2, 3, 4 anos atrás, tá? Não se tinha comprovação científica, tá? De que um ser humano adulto criava novos neurônios. e cria, né? Então, mas a gente tinha comprovação científica que até os 12 anos de idade, mais ou menos, que é quando o teu crânio chega no tamanho de adulto, até ali a neurogênese acontecia, né? Mas depois disso, não. Então, tu imagina, tu tem os teus neurônios todos registrados com alguma coisa e tu não pode mexer nisso, fica quase impossível de tu sair do lugar, né? Seria como se fosse assim, uma injustiça de Deus criar pessoas nesse nível, né? Nós ficaríamos muito limitados. Só que o que que acontece? Que não é porque a gente não sabia que a coisa não acontecia, nós simplesmente não sabíamos. Mas sim, um ser humano adulto, ele consegue criar novos neurônios. Não na quantidade, por exemplo, que as células do nosso corpo se reproduzem. Não. Mas sim, Sim. acontece a criação de novos neurônios. Então imagina, tu tem neurônios zerados ali, a gente pode criar novas trilhas, trilhas positivas, trilhas melhores, trilhas que fazem sentido, né? Que vão nos levar, vamos dizer assim, aos resultados que nós esperamos. Então, isso é positivo. Aí tu pode me perguntar assim, Andréia, mas existe alguma coisa que eu posso fazer, por exemplo, para aumentar o crescimento ou a formação desses novos neurônios? Sim, existe. E como é que a gente faz? O que que eu preciso fazer para aumentar a quantidade de neurônios novos dentro de mim? Porque isso vai me gerar, inclusive, uma saúde mental e uma longevidade absurda. Se eu tiver neurônios novos, zerados e sadios, olha que coisa louca de linda, né? Então, o que que acontece? Toda vez que eu tenho uma experiência feliz, prazerosa, que eu fico realizada com alguma coisa, encantada, os meus neurônios se regeneram, eles se formam novos, né? A coisa acontece. Então imagina assim, desde o dia que a gente nasceu, né? Qual que é a preocupação, a educação que a gente dá para os filhos da gente, a educação que a gente recebeu dos nossos pais é o quê? Meu filho, tu tem que fazer isso, aquilo, para ser feliz. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que conquistar, tem que casar, tem que ter filhos para ser feliz. A gente sempre buscou a felicidade, seja de um jeito, seja de outro. Então, quase que a felicidade é um instinto de preservação do ser humano. É uma obrigação que o teu cérebro tem de fazer feliz para que ele tenha neurônios novos sempre ali alimentando ele. Entendeu? Então, é uma É, obrigação. ao contrário, se a gente passa por muito sofrimento, os neurônios morrem.
Mas eles naturalmente podem se perder, eles já se perdem, mas o sofrimento em si não faz tu perder neurônios. Mas eles fazem muitos registros negativos dentro de ti. Inclusive os nó, porque toda vez, por exemplo, que tu busca uma lembrança antiga e tu lembra, e tu resgata o sentimento, vamos dizer assim, junto com essa lembrança, tu pode, inclusive, pegar esses neurônios novinhos que tu tem e registrar a mesma trilha deles. Como se tu estivesse desperdiçando, entendeu? Os teus neurônios. Tu tá registrando de novo coisa que não presta neles, coisas ruins neles. E tu vai repetindo comportamentos, entendeu? Porque isso vai acontecendo o tempo inteiro. Então, Até o porque na momento. verdade, terapias, deixa eu só te interromper um pouquinho. Essas terapias, elas falam assim, que você volta para você ressignificar, para mudar o foco e tal. Então, assim, de acordo com o que você falou agora, não é interessante rever esses traumas, essas coisas, Então, né? hoje, por exemplo, assim, eu trabalhava desse jeito também. Não é que não seja, como é que eu vou te falar assim? Tu consegue, a gente que é adulto, por exemplo, se tu for lá, um exemplo, vamos supor que eu atendi até ontem, por exemplo, uma cliente que ela foi violentada pelo pai, né? E tipo assim, ela teve 2 ou 3 maridos, não sei, mas o marido que não era o pai de alguns dos filhos, sabe como é que era? Também, né? Violentava as filhas e ela não tinha condições de dizer, ela sabia e não conseguia defender as filhas, entendeu? Ela tinha uma trava tamanha que ela não conseguia defender. Então tu imagina isso, né? Quando a pessoa volta, ela já é adulta hoje, por exemplo, tem 45 anos, né? E enfim, as filhas estão casadas, já tem netos e tal, tal, tal. Mas quando ela para pensar que ela precisa se tratar e ela volta e consegue, por exemplo, assim, olhar e entender que o pai fazia isso porque ele também tinha as deficiências emocionais dele, porque ele também tinha problemas. Não é que ela vai isentar a culpa do pai, não é isso. Né? O pai tem a dose de culpa dele, mas também não é a gente que vai fazer essa justiça, tipo isso. Mas para ela se libertar disso, ela não está isentando a culpa do pai, não é isso. Ela está se libertando do sofrimento que aconteceu, é totalmente diferente, né? A Sim. culpa do pai é outro problema, né? Então, se é a justiça que vai resolver ou se é Deus que vai resolver, aí ok. Às vezes até o pai já morreu, né? A pessoa nem tem muito mais o que fazer, então confiar que Deus faz a justiça é uma coisa que ajuda muito, porque realmente é verdadeiro. Então, beleza, mas não é isso que vem ao caso. Eu quero dizer o quê? Que cada vez que ela volta nesse processo, se ela consegue entender que o pai fez isso porque exatamente ele também tinha os problemas dele, e ela consegue entender que a gente é humano, que a gente tem o lado sombra, o lado luz, que a gente é bom e é mal, que a gente erra e acerta, que a gente tem essa dualidade. Então, que o pai também é um ser humano, o pai também teve as deficiências dele. Tá, infelizmente, as crianças pagaram a conta, ok. Mas não tem o que a gente fazer em relação a isso. Já aconteceu. Então, o que a gente faz? Mas também não adianta botar embaixo do tapete. Aconteceu. Então, a gente tem que encarar de frente. Aconteceu. Acolheu. E o que eu acolho nesse momento? Não é que eu vou acolher a ela com 45 anos. Não. Ela vai acolher e eu junto vou ajudá-la a fazer isso. Ela vai acolher a menina de 9 anos que foi violentada e que não deu conta de dizer não para o pai, enfrentar, brigar, ainda que o pai matasse ela, ela ia ficar esperneando. A criança não tem isso. A criança não tem essa audácia, vamos dizer assim, em relação aos pais. E quando ela tinha que defender as filhas, ela tinha 9 anos. Emocionalmente falando, ela não tinha condição. Entendesse? Ela se colocava como se ela fosse mais uma, porque elas eram 6 em casa e o pai abusava de todo mundo. Tu entende? Meu Deus. E aí, quando ela via o ex-marido fazendo isso com as filhas, ela se colocava como uma criança ali no meio delas. Ela se sentia violentada junto, do mesmo jeito. Então ela ficava sem ação. Imagina. Imagina, entendeu? Então o que eu quero dizer? E ela entendeu perfeitamente, ela já está no movimento com a gente aí, graças a Deus, tudo certo. Vou ajudá-la, enfim, vou dar o meu sangue aqui, já falei isso para ela. Então, assim, mas eu expliquei um monte e fez muito sentido isso para ela. Então, porque a gente não vai tratar a mulher adulta, no caso dela, a gente vai tratar a criança. Mas o que eu falei para ela? Entende assim, eu vou dar a explicação que eu dei para ela, mas é a mesma que eu já ia te dar. Então, imagina assim, por exemplo, que o que aconteceu com ela lá com 9 anos causou uma ferida. Tipo assim, dilacerou ela lá de alguma maneira e tem uma ferida aberta, como se ela tivesse em carne viva toda vez que ela pensar naquilo, a ferida está aberta, né? E aí ela vive a vida que cada vez que ela lembra é como tu futucar um corte, uma ferida que tu tem. Aquilo dói, aquilo sangra, aquilo inflama, te incomoda e tu fica ali naquela coisa arada. É a mesma coisa. Então toda vez que tu volta, que tu lembra, que tu vai lá, que mesmo que seja para tentar entender,
Tu tá trazendo para o momento presente a dor, o sofrimento, a lembrança, e o sentimento vem junto. Lembra sempre, pensamento, sentimento, comportamento. Então vem tudo junto. É um combo, né? Vem tudo junto. Então tá tudo ali aberto, sangrando ali. Então toda vez tu tá reforçando a dor, tu tá não permitindo que o teu cérebro esqueça daquilo. Entende? Nunca aquilo vai cair no mar do esquecimento, porque tu tá sempre voltando lá e buscando. Então, o que que acontece? O que que acontece? No processo que eu faço, o que que normalmente a gente faz é, assim, é uma metáfora, tá? Mas tu vai conseguir entender. Nós vamos precisar voltar na ferida? Se a pessoa entender que é legal, até pode, tudo bem. Mas o que que a gente vai precisar fazer? É como se a gente anestesiasse a pessoa para acessar a ferida, entende? E ir lá botar o remédio que precisa, botar o curativo, ou dar o ponto que precisa, fechou, agora esquece. E vamos seguir a vida, vamos daqui para frente. E daqui para frente vamos fazer tudo que nós tiver que fazer, vamos fazer todas as tarefas, as ferramentas, os processos, as práticas, e vamos embora, vamos para frente. Daqui a pouco ela vai olhar para aquilo lá, ela vai ver que lá tem uma cicatriz. E cicatriz não dói. A cicatriz ela faz tu lembrar que houve um evento traumático ali, mas tu pode futucar tudo que tu quiser, uma cicatriz ela não te dói. É isso que a gente faz. Basicamente é o que a gente faz. Tu entende? Então tu vai simplesmente curar e esquecer, mas não é um processo que tu vai fazer assim, ah, agora eu vou ter que voltar lá e sofrer tudo de novo. Não. Não tem, o passado passou, não adianta mais. A gente vai fazer daqui para frente. Nós vamos elaborar, planejar, projetar e trabalhar, construir de manga arregaçada uma vida tão gostosa, encher a caixinha do eu, nós vamos fazer um monte de coisas juntas, que quando tu olhar, tem uma cicatriz lá que tu nem lembra mais. Só para te ter uma noção como isso funciona, eu hoje estou no meu terceiro casamento. Então, eu casei com 17 anos, eu tive a minha filha, então eu tô com 60, então eu casei com 17 anos, tive a minha filha, depois que ela tinha 3 anos, eu estava 4 anos casada, aí tive ela com 3, ela com 7 anos de casamento, mais ou menos, de 4, de namoro, aquela coisa, eu me separei do pai dela, né? Então eu tive uma separação bem traumática, bem complicada, porque os tempos eram outros, bem difícil. Passou um tempo, casei de novo, né? Esse meu segundo marido, a mesma coisa. Então, no começo é gostoso, daqui a pouco começa a vir a recorrência dos problemas, porque sempre vem, né, e tal, e a gente vai levando com a barriga, porque a gente nem sabe, aquela coisa toda. E esse meu segundo marido, ele se suicidou, né, e a gente, até por causa da falência da empresa, enfim. Então, assim, eu tive uma experiência de separação e uma experiência de viuvez que não foi brincadeira, né, não, e eu tinha 30 anos, tá, então, assim, 30 e poucos anos. Então foi muito difícil. Passou um pouco de tempo, aí eu conheci o Renato, que é o meu marido hoje, mas a gente está junto há 26 anos, tá? Então, assim, só para te ter uma ideia. E passou um tempo, no começo também, aquela carência, né? Eu precisava de alguém que me ajudasse naquele bololô todo, e aí outra pessoa. Ok. Passou o primeiro momento, e aí os problemas de novo. E eu e o Renato chegamos a separar, acho que umas 3 vezes, né? Até que lá pelas tantas, eu decidi. Eu estava tão cansada, esgotada com tudo que eu já tinha falido outra empresa de novo, enfim, imagina assim o caos do caos da coisa arada. E eu resolvi assim, eu não vou mais trocar o marido. Porque se eu trocar, eu já tinha entendido que se eu trocasse o marido, o quarto teria o mesmo problema. E o quinto o mesmo problema, e o sexto o mesmo problema. Porque os maridos eram totalmente diferentes e o problema era o mesmo. Então o problema não estava no marido. Apesar de respingar no marido e ele responder da mesma forma, o problema estava em mim. Porque era eu que provocava nele aquele comportamento, entendeu? Fui procurar essas teorias, porque a partir do momento que eu vi que eu estava repetindo algumas coisas, quando ele me falou, você é muito inconstante, eu falei, bingo, eu já ouvi isso antes, espera aí, o problema sou eu, preciso ir atrás. Exatamente. Então, quando a gente acolhe os nossos problemas, seja ele qual for, a gente não tem que ter medo de se enxergar, né? Porque a gente vai se enxergar para se curar, a gente não vai se enxergar para se esbofetear. Não, a gente vai se enxergar para se curar. E nós somos juízes muito severos nossos, essa que é a verdade, né? Então a gente precisa mudar esse olhar. E a gente muitas vezes só consegue fazer isso com ajuda. É muito difícil a gente emocionalmente, tendo essas questões, sair, né? Dessa areia movediça aí sem ajuda. É muito difícil. Não consegue. É muito difícil, muito difícil. Então, o que eu falo, né? Que é um processo, só que eu hoje desenvolvi e aprendi, evidentemente, né? Não foi da minha cabeça, né, que eu inventei tudo isso, mas nós desenvolvemos um método assim que realmente a gente trabalha toda essa construção, né? Quais são aqueles valores que são inegociáveis? Quais são
qual é o propósito da minha vida, o que que é que brilha o meu olho, o que que realmente me realiza, o que que me deixa extremamente feliz. Muitas vezes a pessoa não sabe, porque ela viveu a vida assim, tu entendeu? Ela foi trabalhando para botar comida na mesa e fazendo a roda andar e era isso, né? Eu tô tentando descobrir isso. Então, maravilha. Então, esse é o meu trabalho, né? Então, até eu ia te falar isso, por exemplo, até o ano passado eu trabalhava com emagrecimento, a parte mental no emagrecimento, né? Porque eu também sou o meu, como eu disse, eu sempre sou o meu case de sucesso, né? Então, assim, a minha família toda é de mulheres gordinhas também, e eu, quando entrei na menopausa, também tava, né? Eu tenho 1,59 m, sou bem pequenininha, e tava com 75 quilos, tava gordinha pra caramba. Mas eu sempre fui aquele engorda e emagrece, entendeu? Eu só emagrecia quando eu tinha uma tragédia dessas acontecendo na minha vida, claro, que daí tu emagrece mesmo, tu seca. Mas depois que tu já volta ao normal, volta de novo, né? Então tu acaba. Então, a minha tendência era. E naquela época lá, eu também resolvi decisões que eu tomei na minha vida, entendeu? Assim, tipo, eu não vou mais trocar o marido, eu vou resolver os meus problemas, eu não vou mais descontar na comida, eu vou parar e vou resolver isso também. E fui fazendo vários movimentos. E eu perdi em 3 meses, naquela época, 18 quilos. Isso já faz mais de 10 anos, eu nunca mais engordei. Nossa. Porque virou a chave, tu entendeu? Ou seja, mas precisei arregaçar a manga e tipo assim, não quero saber se vai doer ou não vai doer, eu vou seguir em frente porque esse é o caminho. Eu não volto mais para onde eu estava, eu não quero mais ser quem eu era, eu não quero mais aquela vida e não vou viver mais assim. Foi uma decisão geral, assim. E não foi porque eu sou o máximo, não, é porque eu não aguentava mais mesmo. Já estava assim, a ponto de dar Você um tá tiro na falando, cabeça. É. tô me vendo assim, sabe? Eu falei ontem, chega, eu não quero mais isso pra mim, mas no meu caso, assim, essa pessoa realmente não preenche os requisitos. Eu acho que eu idealizei muito, tenho muita expectativa, sabe? E daí, assim, com a convivência, eu fui vendo que tem algumas coisas que ele não vai mudar e que isso vai interferir lá na frente, não dá, sabe? Uhum. É uma pessoa, assim, que não me dá o suporte que eu preciso, emocional, eu sempre tenho que ser a adulta da história, eu sempre tenho que ir atrás, eu sempre tenho que ponderar, então assim, não dá, chega uma hora que tu cansa, e assim, quando você se separa uma vez e quebra a cabeça aqui e lá, você começa a pensar, vale a pena ficar passando por isso? Cada pouco ficar emburrado, desse que, ó, oh, não é assim, ah, não, sabe? Uhum. Eu não quero mais isso pra mim, E né? muitas E vezes assim, também, Vera, assim, ó, quando a gente começa a se descobrir, por exemplo, quando a gente começa realmente, porque a gente vai fazer, é um trabalho meio que investigativo aí, ou seja, o nosso caminho ele vai ser para dentro, né? A gente vai mergulhar aí lá no fundo. E a gente vai trazer muita coisa à tona e tu vai descobrir, eu digo assim, a gente, eu sempre gosto de falar isso, né? A gente não é uma mulher maravilha. Nunca vai ser, por mais que a não, gente queira ser multitarefas, a gente não é. Mas nunca esqueça que nós somos uma maravilha de mulher. Tem muita coisa linda aí dentro. E a gente precisa trazer isso à tona, a gente precisa resgatar isso. né? Então, quando Sim, eu olho para qualquer pessoa que chega aqui comigo, e a pessoa sempre chega muito assim necessitada realmente emocionalmente, a única coisa que eu te digo é o seguinte: eu não tenho nada diferente de ti, sou uma mulher de carne e osso. Se tu chegar aqui na minha casa, eu sou essa criatura aqui e tá tudo bem, né? Faço hoje a coisa que eu mais amo na minha vida, que é trabalhar com mulheres, porque eu aprendi isso comigo. Eu me amei tanto para conseguir fazer isso que hoje eu tenho um desejo assim que arde na minha alma de mostrar para as pessoas que isso existe, que isso é real e é possível para qualquer ser humano. Não é para só para popstar, não. Isso é para gente, carne e osso aqui do dia a dia mesmo. Sabe assim? Não interessa se eu sou feia ou se eu sou bonita, não interessa se eu pequena, grande, gorda, magra, não interessa. Dentro da gente existe uma pessoa maravilhosa por uma única razão. Nós somos, a humanidade é a menina dos olhos de Deus. É a obra-prima dele. Então tem como não ser algo glorioso? Não tem. A gente é que muitas vezes bagunça o negócio e realmente faz a. Tipo assim, não tem culpados. A gente não sabia, a gente não foi ensinado, isso não se ensina até hoje. Qual é a escola que tem uma disciplina que se chama inteligência emocional? Não existe. Então a gente replica ainda com os nossos filhos e se a gente bobear, vai replicar com os netos também se a gente ainda não aprender, né? Então é é, realmente muito sério, mas a boa notícia é isso. Dá para mudar? Assina embaixo 100%. Dá para mudar? Sem dúvida, não tem medo de dizer que dá para mudar e que não demora muito. Desse jeito que não bom. demora muito. Por quê? Porque Tem a gente vai fazer uma coisa certeira. A gente vai trabalhar tipo, só
no positivo. Tanto é que eu me especializei em psicologia positiva. O que que é isso? É trazer à tona, né? Deixar vir à superfície as forças de assinatura da pessoa, as forças de caráter da pessoa, o que ela tem de maravilhoso, de glorioso, de incrível. Mas é ela que vai achar isso nela. Eu só vou mostrar o Sim, caminho. Mas quando tu te encontra com uma pessoa linda aí dentro, tu pode ter certeza do que eu vou te dizer agora. A tua régua de qualidade de relacionamentos vai lá em cima, porque tu já não tolera mais qualquer coisa. Porque tu sabe o teu é. valor. E aí a pessoa tem que estar muito aqui para ela poder chegar junto contigo. E Eu hoje acho que o que muitas vezes tu, hoje acontece. muitas vezes tu aceita, né? Tipo assim, porque tu também não te valoriza muito. Ah, qualquer coisa tá bom desde que eu tenha companhia. E não é por aí, né? É. E daí hoje, falando com a minha nora, eu falei assim, pra que eu tô fazendo isso comigo? Por quê? Eu não preciso disso. Antes só do que mal acompanhada. Então, assim, eu não quero ativar as mesmas feridas, eu não quero ter que. Ah, eu não tenho paciência. E ele é uma pessoa que não aceita olhar para isso. Ele acha desnecessário. Até quando você falou, eu fiquei. Ele falou assim: pra que eu vou cutucar coisa que tá no passado? Deixa quieto lá, vou sofrer de novo. Falei: calma, não é assim, não é varrer debaixo do tapete. Você vai cutucar o que é necessário e você vai tentar ressignificar para, tipo, ter um norte, uma outra linha, não sei, né? Você acabou de falar que também trabalhava assim. Então, assim, como isso é tudo muito novo, me chamou a atenção e quando você falou, eu já lembrei, já linkei com o que ele falou, sabe? Só que ele não tem conhecimento nenhum. É Claro. puro senso comum. Ele falou isso para uma fuga, que ele não quer olhar para as Não, na feridas, né? verdade, se eu fosse conversar com ele, talvez ele tenha mais até dores emocionais do que tu. Porque não é porque é homem que não tem. O homem tem tantas e quantas, né? Por exemplo, Com o ele tem marido, um eu monte. sempre falo que o Renato, estamos há 26 anos juntos, né? Ele hoje não é aquele marido que eu casei. Hoje ele é o marido que eu quero, porque ele mudou pra caramba. Mas ele não Que mudou bom. porque eu tentei mudar ele não mudou porque eu convenci que ele tinha que mudar, nada disso. Quando eu mudei, ele foi se transformando para poder continuar comigo. Porque É um ele reflexo, né? sabia, ele sabia que se ele não mudasse, ele não me teria. Eu já não toleraria mais o que eu tolerei até ali, entendesse? Porque eu estava muito seletivo. E não É era o que eu questão de, falei. não era questão de arrogância, nada disso, egoísmo, não. Eu simplesmente sabia o meu valor, ou seja, eu não quero mais qualquer coisa para minha vida. Qualquer coisa eu aceitei até aqui, agora eu não quero mais. Eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu sempre deixei muito claro que eu sou do diálogo, né? E assim, cada um entende a mensagem da forma como quer ou como consegue, né? E ele sempre interpretava da pior forma possível, da forma mais negativa. Então, assim, chegou num ponto que eu falei assim, não dá. Se toda vez você for ficar emburrado, fazer birra, eu falei assim, eu não quero uma criança do meu lado, eu quero um companheiro disposto a construir, sentar e falar assim, ó, isso não me agrada, né? Mas não ficar emburrado e se esquivar ou ficar quieto, né? Sim, Então, chega. Só que daí vem aquela questão da angústia, do sofrimento, de você não conseguir comer, de você não conseguir dormir, daí vem aquela saudade, ai, não era do jeito que eu queria, mas pelo menos tinha alguém ali, né? Tipo, tolerar, e não daí, pode acontecer. Porque a caixinha tá vazia, mas se a caixinha do eu estiver cheia, não vai precisar disso. Ele vai vir para a é, tua vida, essa pessoa ideal, porque o próprio Deus diz melhor serem dois do que um. A gente não nasceu para viver sozinha, realmente, né? Claro que não. sim, Mas vai vir a pessoa certa. Tu vai atrair a pessoa certa para ti. A pessoa que realmente vai te dar o valor que tu, nesse momento, lá na frente, vai saber que tu tens. Talvez hoje tu ainda não sim. saiba, mas lá na frente tu vai saber. E tu não vai tolerar nada diferente disso, de que não seja a pessoa que É, vai te merecer, realmente. a verdade, assim, eu já comecei a ver o meu valor e eu acho que, assim, quando nós nos atraímos, nós estávamos na mesma frequência, como se diz, né? E agora eu acho que com essas terapias, essas coisas, eu estou mudando a frequência e não estou mais aceitando isso daqui, né? Uhum, Então eu já estou vendo que não dá, não tem por que ficar batendo cabeça, insistindo em coisa que não vai mudar. sim, E não há o que querer mudar também, né? E exatamente. eu falei que nem você falou antes, sabe? Eu me vi você, quando você falou, eu vou até onde for. Eu sei que é descascar cebola, mas vamos lá, Vamos lá. né? Então tá bom. Ó, já é 6h15, não vou poder, infelizmente, que eu também tenho cliente agora às 6h30. Tem uma proposta para ti, então vamos arregaçar a manga e trabalhar junta? Vamos ver qual que é a proposta financeira bem falando. Não, essa é a de menos. A única coisa que eu preciso de ti é a vontade e a determinação de mudar. É só isso.
O resto eu não tenho dúvidas, né? Tu tens R$ 29 por mês para me pagar? Tenho. Então tá bom. Então já não tem mais desculpa, né? Eu sempre falo isso, eu tenho um lado meu, assim, que querendo ou não querendo, eu trabalhei mais de 20 anos voluntariamente nesse trabalho, inclusive, né? E depois que eu me profissionalizei, então que aí, evidentemente, também precisei largar o que eu fazia antes e, claro, né, trabalhar com isso, e aí a questão é outra. Mas eu sempre tenho, né, essa questão assim, eu não posso aceitar que seja o dinheiro que vai impedir alguém de crescer emocionalmente. Porque a gente está tratando de alma, a gente está tratando da essência do ser humano. Então não pode ser o É, dinheiro que vai tolher a pessoa. Claro, eu tenho custos com a plataforma, onde eu boto, onde eu rodo a sim, comunidade, a autoestima 40 graus e tal. Então o que, que é? Que eu vou te chamar, vou te convidar, até para te começar, não é que a gente não possa fazer um atendimento individualizado. Claro que sim, mas eu não vou nem te falar disso agora, né? Por quê? Porque eu quero que tu sim, conheça o meu trabalho, eu quero que tu me conheça, eu quero que tu confies em mim. E às vezes não é uma conversa, né, que vai trazer esse nível, né, de confiança para realmente tu conseguir, que eu consiga acessar, vamos dizer assim, né, toda a Vera aí por dentro para a gente conseguir trabalhar. Mas a gente vai dar um passo ao, assim, com certeza, se tu aceitares o convite de entrar para a comunidade Autoestima 40 Graus. O que, que é a comunidade? Então, assim, a gente vai estar junto um ano inteiro, R$ 29 por mês. Querendo pagar à vista, ok, 290, se não, 29 por mês. Então, esse é um ponto que está resolvido, não tem problemas em relação a isso, com certeza, que dificilmente a pessoa vai ter este problema. E aí, o que, que acontece? A cada 15 dias, eu vou entrar ao vivo com vocês, assim como a gente está aqui agora, 1h30, quase duas, que sempre na quinta-feira, 7 da noite, amanhã, inclusive, nós temos o nosso encontro, a nossa roda de conversas, como eu chamo. E aí, assim, a cada 15 dias é aquele momento que tu vai dizer assim, ó, para tudo, esse é o meu momento. É o primeiro investimento que eu vou fazer em mim. Eu não vou mais ser a última da fila. Neste momento, eu vou ser a primeira da fila. É 1h30, de 15 em 15 dias, que é minha. É para mim. Eu vou aprender tudo que eu preciso aprender. E eu vou fazer tudo que eu precisar fazer. Eu vou mergulhar de cabeça, porque isso vai mudar. Entende? É aquele compromisso contigo mesmo. É o sim. primeiro compromisso, é o primeiro acordo que tu vai fazer contigo mesmo é reservar 1h30 de 15 em 15 dias para estar ao vivo. E ali eu vou passar conhecimento, eu vou aplicar a ferramenta, nós vamos trocar ideias, experiências, vocês vêm com as dúvidas de vocês. Porque assim, mesmo que cada uma tenha a sua necessidade, o problema é o mesmo, a raiz é o mesmo e, enfim, o remédio é o mesmo, tá? Então, assim, a gente Sim, consegue, mas às vezes uma traz uma experiência, a outra traz outra, e uma vai ajudando a outra, porque acho que a comunidade tem esse poder, né? E isso é muito legal. Então, temos essa parte da comunidade que é o nosso encontro ao vivo, onde eu vou estar ali um ano inteiro de manga arregaçada, que eu falei para a moça ontem, vou falar para ti agora. Falo para todas, mas vou repetir aqui para ti. Qual é a garantia que eu dou para vocês, né? Eu vou dar o meu sangue aqui. Eu vou dar tudo que eu sei, tudo que eu vivi em 60 anos, de tudo que eu aprendi, né? Toda a minha formação acadêmica eu vou derramar para vocês. Entendeu? E a gente vai virar esse jogo. E dentro da plataforma, porque roda dentro do Hotmart, não sei se tu sabe que é uma plataforma de treinamentos, né? Então roda dentro do aham, Hotmart e lá dentro do Hotmart também eu gravei. São 7 aulas de 15 ou 20 minutinhos cada uma, umas tem 15, umas tem 20, que são os 7 pilares da autoestima, né? Para construir, vamos dizer assim, uma autoestima, uma autoconfiança. E eu gostaria que vocês assistissem essas 7 para a gente poder nivelar a turma, entende? Aí todo mundo já vem com mais ou menos um conhecimento assim meio homogêneo, né? Para a gente conseguir aham, já logo avançar. Então, tudo que está ali é básico, tem muita ferramenta, tem muita coisa, tá tudo lá dentro da plataforma. E todos os encontros que nós temos ao vivo ficam gravados na plataforma também. Então, se eventualmente a pessoa não puder estar ao vivo, que tem muita gente que às vezes não consegue vir ao vivo pelo horário, eu nunca consigo fazer um horário que vai, né, dar para todo mundo. sim, Então, beleza. As pessoas vêm, e aí, não conseguiu, fica a gravação lá. E tem outras coisas que eu boto. De repente, eu faço um vídeo, gravo alguma coisa, eu boto na comunidade. Às vezes, eu tô lendo alguma coisa, eu mando lá um PDF para vocês, porque eu acho, tudo que eu achar que é importante, eu vou alimentando vocês nesses 15 dias. E a gente tem um grupo de WhatsApp também, que não é aquele grupo que fica mandando um monte de coisa, porque eu nem gosto disso. E acho que ninguém tem tempo mais hoje em dia para essas coisas, mas é um grupo que sim, ele fica aberto se vocês tiverem dúvidas, sugestões. Eu sempre também dou os recados, né? Enfim, a gente vai sim. se falando por ali.
E assim, Aham. estamos juntas, né? A partir de agora, de mãos dadas, a gente vai. O que eu puder fazer por vocês, não tenho dúvida. E se eu não puder, ainda vou atrás para saber o que fazer. Porque a Ai, gente também é limitado, mas assim, eu sou incansável nesse ponto e sou muito determinada, assim, para realmente encontrar, né, solução. E quando a gente não achar mais, a gente vai para Deus e ele resolve, assim como ele fez muito por mim, não tenho dúvida que vai fazer por todas nós. Mas ele não faz a nossa sim. parte, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Ele faz o impossível, mas o que é possível para a gente é o que a gente vai fazer. Então, meu convite para esse, para ti é esse, né? Fazer parte da comunidade Autoestima 40 Graus. Está aceito, só me passa como Então, ingressar. maravilha. Então, assim, a gente terminando aqui agora, eu vou te passar o link, tu entra lá, aí eu já vou te colocar no grupo, e amanhã, tipo, uns 5, 10 minutinhos antes das 7, que é 7 horas da noite, a gente vai entrar ao vivo e já vai ter, vai seguir aqui falando, e já gostaria muito que tu estivesse junto com a gente. Sim, vai ser pelo Zoom, porque meu celular pediu uma atualização e eu tentei atualizar e não deu muito certo. Daí eu vou tentar agora de novo, mexer para Tá, ver, mas eu vou desligar aqui agora, eu vou te passar um link de Zoom aí para te entrar aqui comigo de novo, só para ver se tu consegue acessar pelo Zoom. Se não for, tá, tira o aplicativo do Zoom e põe ele de novo, tá? Mas a reinstala. princípio funciona, né? Reinstala ele, porque às vezes é uma atualização realmente que precisa, alguma coisa assim, mas bem tranquilo, Sim, tá? E aí vamos tá. fazer isso então. Vou mandar o link, tu entra na comunidade e aí amanhã, se tu tiver tempo durante o dia de pelo menos assistir uma ou duas daquelas aulinhas pequenas, ok. Mas não faz com pressa, faz no teu tempo. É importante é que tenha qualidade naquilo que tu vais fazer. E maravilha. E aí depois aí tu vai ter sim 15 dias, né, depois até a próxima, que aí sim tu vai poder fazer bastante coisa, mas a gente conversa daí amanhã, né? Mas Sim, basicamente é isso, então. Já tô te esperando amanhã, então já com o chimarrão na mão aí para nós começar a trabalhar. Pega um cafezinho, eu, papel e caneta e vamos para cima. o meu caderno já tá aqui, ó. Eu Maravilha, anotei, isso é anotar. ótimo. Não, maravilha, é isso aí. Eu acredito muito que na vida da gente nada é por acaso, né? E que eu gostei bastante, meu olho brilhou. Ah, maravilha, isso é Eu acho ótimo. que por aí. Maravilha. Não, tranquilo, tá? É aquilo que eu te falei, com certeza essa é a ideia, né? Que a gente possa juntas aí realmente sair dessa zona de desconforto, né? Que de zona de conforto não tem nada, É, né? ninguém merece viver na angústia, na sofrência, né? De O jeito mundo nenhum. caindo, é abundante, a gente tem que ter acesso e vamos lá, Vamos vamos para cima, atrás. vamos encher a nossa caixinha do eu aí, vai dar tudo certo. Tá bom? Gratidão. Beijo bem Beijo. gostoso, fica com Deus. Nos vemos amanhã então. Vou te passar o link e qualquer coisa me chama. Se não conseguir acessar, se der qualquer coisa ali, tem o meu WhatsApp, só me Tá chamar, bom. tá bom? Um beijo bem gostoso, fica com Obrigada. Deus aí. Você também. Tchau, Tchau. tchau.